Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Marta, eu trabalho na Embaixada do Japão, nessa parte de Bolsa de Estudos. E hoje a gente gostaria de apresentar os programas de Bolsa de Estudos do governo japonês. As bolsas chamadas MEXT, que é do Ministério da Educação do Japão. Então, para começar, nós convidamos alguns professores, e também ex-bolsistas, para explicar, falar um pouquinho da experiência, para vocês. Tá? Então, assim, vamos começar com a saudação do pessoal. Depois eu vou falar dos tipos, das categorias da bolsa, como que funciona. Depois eu vou passar para a professora Doralina. Ela também foi por esse programa para o Japão, e hoje vai estar apresentando para a gente um pouco da sua experiência. Tá? Então, depois do relato dela, aí então nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem ficar, as perguntas vamos fazer no final. Tá? Então, tá. Então, vamos começar aqui. Bom, vou primeiramente apresentar os professores que compõem a mesa. Primeiramente, o secretário da Embaixada do Japão, Daiki Inaba. Ele é da parte cultural da Embaixada. Depois, o professor Renato Borges. Ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica e representando aqui a Faculdade de Tecnologia. O professor Rodrigo Campos, ele é professor do Instituto de Relações Internacionais, aqui da UNB, também participou desse programa de bolsas e, então, nós convidamos todos a falarem um pouco a saudação aqui para o pessoal. Por favor, então. Secretário, por favor. Ohayou gozaimasu. Todo mundo sabe japonês, né? Então, bom dia a todos. Meu nome é Daiki Inaba, secretário da Embaixada do Japão. Muito obrigado pela presença hoje. Eu acredito que o estudo no Japão seria uma porta para conhecer outro mundo. Vocês podem aproveitar um ambiente de pesquisa de vanguarda no Japão. Podem aproveitar a interação com os estudantes japoneses, que pode levar o aprofundamento de sua pesquisa. E também podem desfrutar de grande diversidade do Japão, cultura tradicional, tecnologia de ponta e também cultura pop. Até vocês podem comer sushi todos os dias. Parabéns! E o estudo no Japão com certeza enriquece sua vida. O governo japonês espera sua inscrição. Muito obrigado. Bem, bom dia a todos. Em nome da Faculdade de Tecnologia, eu gostaria apenas de dar as boas-vindas à Embaixada do Japão, aqui representada pelo terceiro secretário, o Sr. Daiki Inaba, nesse evento de divulgação desse programa de bolsas de estudo no Japão. Por oportuno, eu gostaria de reforçar a importância dessa iniciativa do governo japonês, tá? Agradecer a disponibilidade da Embaixada em vir até a Faculdade de Tecnologia para promover essa palestra e reiterar aqui o compromisso da Faculdade de Tecnologia em cooperar nessas ações junto com o governo do Japão, representado aqui pela Embaixada. Tá? Então, eu desejo a todos uma manhã produtiva e esclarecedora e um bom evento a todos. Obrigado. Bom dia, bem-vindos. Meu nome é Rodrigo, eu pertenço aqui ao Instituto de Relações Internacionais da UNB e quero reforçar as palavras do secretário Daiki Inaba a respeito da porta para um novo mundo. Talvez colocar no plural, portas para novos mundos. A minha relação com o Japão começa muito cedo na minha infância, com 5 anos de idade. Eu declaro para o mundo que eu gostaria de viver no Japão.
E essa relação somente se intensificou no período ainda que não tínhamos os mangás, os animes tão disponíveis como nós temos hoje, o acesso a toda a cultura que temos hoje. Mas, mesmo assim, eu fiz uma busca constante pela língua, pela cultura, que me trouxe mais próximo da possibilidade de estudar e viver no Japão, né, como a realização desse sonho. Contrapondo o sonho com a realidade, também a vida de estudante no Japão exige adaptação, exige convivência, exige abertura cultural, e dessas experiências aprendemos muito. O contato com a universidade, com os conhecimentos que temos na universidade também é riquíssimo. E não só isso, a oportunidade de viver na Ásia, de ter contato com outras pessoas da Ásia, além do Japão, de viajar para outros países da Ásia, uma região do planeta que ainda nos é tão desconhecida e tão distante geograficamente e tematicamente ou culturalmente, né? O retorno para o Brasil, após essa experiência, nos marca muito, seja pela referência que nós temos como alguém que viveu e conhece a cultura, a história, o país, mas também pelas oportunidades de aplicação dos conhecimentos que nós tivemos lá, e a possibilidade de avançar em temas de pesquisa e até mesmo de influenciar e de mudar políticas públicas nacionais nas nossas áreas de estudo. Não só isso, a gente volta para o Brasil e passa a compor essa ampla rede de instituições que aqui estão nos apoiando, como a Abraex, a Embaixada do Japão, em especial o setor cultural, do Departamento Cultural da Embaixada, a Escola Modelo de Língua Japonesa, toda a comunidade e descendentes que estão aqui no Brasil. Isso tudo me ajudou na minha trajetória de retorno para o Brasil e reestabelecimento no país imensamente. Hoje, no Instituto de Relações Internacionais, nós recém-criamos o Centro de Estudos de Ásia e América Latina, que tem recebido, por sua vez, um grande e importante apoio da Embaixada do Japão para a realização das suas atividades aqui no país. Então, nós voltamos com muito a trazer para o país e para ampliar sobre esse tema aqui no país. E não só isso, a língua que nós aprendemos lá e que também nos amplia horizontes, nos dá condições de perceber o mundo por novas lentes, novas perspectivas, novos olhares, que nos enriquecem muito em nossa atuação profissional, mas também em nossa vida pessoal. É isso, fico à disposição de vocês aqui hoje, lá no Instituto de Relações Internacionais, eventualmente, e desejo a todos sorte nessa busca por Japão. Muito obrigado. Bom, muito obrigado aos professores, ao secretário, né? Bom, então vamos começar este evento. Eu vou falar, então, sobre as oportunidades de estudo no Japão através das bolsas do governo japonês. Espero que vocês tenham pego o panfleto que deixei lá na entrada. Tem o panfleto Estude no Japão, que é um resumo, né, das bolsas oferecidas, e também o panfleto Pesquisa no Japão, que a gente elaborou recentemente, para ilustrar o que o Japão oferece nessa área de pesquisa acadêmica. Bom, vamos lá, então. Bom, a maioria aqui do pessoal deve ter vindo porque tem interesse no Japão, não é mesmo? Então, vocês já devem estar cansados de saber quais são as vantagens de estudar no Japão, mas, basicamente, nós falamos do alto nível educacional do Japão, porque eles concentram basicamente assim, o suporte de tecnologias de ponta para o desenvolvimento das pesquisas, né? As condições de segurança no Japão são excelentes, vocês podem viver no Japão tranquilamente, porque o nível de criminalidade é praticamente nulo, né? Sistema de transporte público também é muito eficiente, a de saúde também. Se vocês forem para o Japão, vão receber um
receber não, assim, vão participar do sistema de seguro do governo, que cobre todo o país. Tá? É um excelente sistema de saúde. Tá? Depois, a forte tradição cultural das cidades, a culinária e costumes. Essa parte cultural é bastante rica no Japão. Depois, a Doralina vai explicar, né? Explicar melhor a experiência e vai poder ilustrar um pouquinho mais sobre essa parte. Tá? A natureza exuberante, a beleza das estações do ano, tudo isso favorece para que vocês possam passar a temporada, né, no Japão com bastante, vamos dizer assim, ânimo, disposição. Tá? Bom, então, as categorias que englobam essa bolsa do governo japonês, MEXT, MEXT é a abreviatura do Ministério da Educação do Japão, que é um pouquinho extensa, né? Ministério da Educação, Esporte, Tecnologia, então nós denominamos MEXT. E temos essas 6 categorias. A gente está com as inscrições abertas para a bolsa de pós-graduação, que é a bolsa de pesquisa. Tá? Em junho, vamos ter a graduação, escola técnica e curso profissionalizante. E mais para frente, no início do ano que vem, vamos ter a seleção para a categoria de língua e cultura japonesa, que é basicamente para quem faz letras japonês aqui na UNB, que tem que ser um curso universitário de língua japonesa. Tá? E treinamento de professores voltada para professores do ensino fundamental e médio. Também deixei um panfleto ali fora, quem tiver interesse também pode levar esse material. Bom, esse aqui é só um resumo para vocês entenderem como funciona a seleção. A inscrição é gratuita, é só vocês irem lá na embaixada, fazer a inscrição, todos o regulamento, os documentos necessários estão disponíveis no site da embaixada. Tá? E aí, depois dessa inscrição, vocês vão passar por exames de línguas e matérias específicas, conforme a categoria da bolsa. Tá? Aí nós vamos analisar esses documentos e, depois de fazer a prova escrita, os melhores colocados, nós chamamos para entrevista. Aqueles que passarem na entrevista, então, nós vamos indicar ao MEXT, ao governo japonês, e lá eles vão reavaliar esses documentos, e lá, sim, vai sair o resultado final da bolsa. Por isso que demora um pouquinho, né? Começa agora em maio, junho, e o resultado costuma sair até o final do ano ou até janeiro do ano que vem. Essa seleção que está começando, nós estamos selecionando para aqueles que vão estudar no Japão a partir de abril do ano que vem. Tá? Bom, então vamos falar da bolsa de pesquisa pós-graduação. Eu queria que vocês levantassem a mão quem está interessado nessa bolsa. Nossa, muita gente. Obrigada. Bom, essa bolsa é para quem já está se formando aqui, né? Ou aqueles que já se formaram, tá? Tem que ter um nível superior. Né? A gente chama de bolsa de pesquisa, porque, a princípio, é somente para fazer uma pesquisa a nível de pós-graduação, sendo que, se vocês passarem na prova de admissão para o mestrado ou doutorado, aí sim vocês vão passar para essa etapa. Tá? Essa prova de admissão é feita lá no Japão. Tá? Bom, as áreas são diversas áreas do conhecimento, então, assim, a gente tem alguns sites que podem buscar as universidades japonesas conforme a área desejada. Tá? A seleção é a análise do currículo, do projeto de pesquisa, que é muito importante, que eu vou explicar logo mais, provas escritas de inglês e ou japonês. Né? Aqueles que não souberem japonês podem fazer só o de inglês.
né? Mas, assim, nós já recomendamos, né, como é estudar no Japão, para pelo menos já começar assim, um curso básico de japonês, né, porque isso vai fazer parte, né, o seu dia a dia, para vocês se adaptarem no dia a dia. Então, alguns cursos são totalmente em inglês. Tá? Temos colegas que já foram lá e o curso era totalmente em inglês. Mas isso não quer dizer que não precisa estudar o japonês, porque o dia a dia você vai precisar falar a língua. Tá? Assim, a seleção, então, tem a entrevista, que é final, como eu expliquei, e depois recomendamos ao governo japonês e lá sai o resultado final. Tá? A duração, a partir de 2 anos, sendo que, se você passar para o mestrado, vai para 3 anos, doutorado, 4 a 5 anos, conforme o curso. Tá? Bom, os requisitos, esses são os requisitos básicos, a idade até 34 anos, nacionalidade brasileira, curso superior completo, ou aqueles que estão se formando esse ano, ou até, a gente aceita até junho do ano que vem, porque tem a possibilidade de quem está se formando ano que vem, e não em abril, mas a partida em outubro do ano que vem. Tá? Como eu falei, é preciso o bom domínio do inglês e a disposição para aprender a língua japonesa, que é muito importante. Tá? A língua japonesa, interesse pela cultura, tudo isso faz parte para a adaptação. Tá? Bom, projeto de pesquisa, né? O que é importante nesse projeto? Não há um modelo, um formato, né? A gente até pensou em seguir normas da ABNT, mas como fica meio confuso, então a gente vai pedir, lá na frente no regulamento está escrito ali, são 4 páginas, tamanho A4, fonte Arial 12, esse é só o formato básico. Né? Agora, como elaborar esse projeto? Primeiro, você tem que definir o tema da pesquisa. Né? O tema tem que ser da sua área de formação, ou, pelo menos, a área correlata. Tá? Você pode definir conforme a sua escolha, né? Ou também pode pesquisar o que está disponível nas universidades japonesas, né? E também definir através disso. Essas são as formas de definição. Depois, a elaboração do projeto, nós aconselhamos, depois de você elaborar o projeto, mostrar para o seu professor, né, para ver o que ele acha. Né? O professor daqui mesmo, dessa área, se não encontrarem, enfim, tente ver alguém da área desejada, né, para ele dar algumas orientações. Tá? E também, nesse processo da seleção, agora vocês não precisam entrar em contato com as universidades, mas seria interessante vocês fazerem uma pesquisa de quais são os cursos, quais são as áreas oferecidas nas universidades japonesas, né? Porque depois, mais para frente, se vocês passarem na entrevista, aí vocês precisam entrar em contato com as universidades e solicitar uma carta de aceitação. Aí sim, esse professor vai ser seu orientador no Japão. Bom, então aqui a estrutura básica do projeto eu coloquei aqui, né? Basicamente, esse conteúdo seria o mais interessante. O título, a introdução, objetivos, metodologia, a conclusão e as referências. Referência bibliográfica. Muita gente pergunta, posso deixar a bibliografia fora das 4 páginas? Não, tem que ficar dentro das 4 páginas. A gente só vai aceitar até as 4 páginas. Tá? Não é necessário colocar capas, nada disso. Já pode começar elaborando o projeto. Bom, graduação é o curso superior. Né? Tem alguém interessado na bolsa de graduação?
Ah, sim, tem muita gente também. Que bom. Bom, graduação são diversas áreas do conhecimento, mas a gente vai atualizar o regulamento, provavelmente ainda esse mês, porque as inscrições começam em junho, né? Então, lá vocês vão ver quais são as áreas disponíveis. Não são todos os cursos que são oferecidos, né? Mas a seleção é basicamente a análise do documental, que vocês vão entregar na inscrição, provas escritas, esse é o mais importante. É como se fosse um vestibular, né? Então, vocês vão passar por algumas provas relacionadas à área desejada, né? E depois teria uma entrevista. Aí é o mesmo esquema, vai ser indicado ao governo japonês e lá eles dão o resultado final. Graduação são 5 anos, assim como outras categorias do ensino médio, que é escola técnica e curso profissionalizante, o primeiro ano é um curso de língua japonesa, né? Vocês vão estudar a língua japonesa na universidade assim, não só a língua japonesa, mas também algumas matérias relacionadas ao curso desejado. Por exemplo, quer fazer engenharia, então vai estudar matemática, física, algumas matérias relacionadas. Escola técnica, como o nome diz, são cursos técnicos, principalmente nas áreas de engenharia, computação. Tá? Esse também é uma excelente oportunidade, porque vocês vão poder conhecer essas áreas mais na prática, né? É um curso mais prático, vamos dizer assim, né? No Japão, a escola técnica ele é considerado de curso superior, né? No Brasil, essa modalidade parece que não é reconhecida como curso superior, mas vocês podem aproveitar como uma especialização. Tá? Curso profissionalizante, nós temos diversas áreas de estudo. Vocês podem, não só na área técnica, né, mas vocês podem ver turismo, moda, fotografia. Então, esse curso são 3 anos, é bastante interessante, porque no primeiro ano vocês vão estudar a língua japonesa, e o segundo e terceiro já vai ser uma coisa mais prática, né? Então, também não deixa de ser bastante interessante. Tá? Bom, requisitos para essas três categorias, né? A nacionalidade brasileira, ensino médio completo, ou aqueles que estão no 3º ano, está terminando, também pode participar. Bom domínio do inglês ou japonês, disposição para aprender o japonês, porque na graduação, escola técnica, realmente as aulas são em japonês. Então, quem não tem conhecimento de japonês, esse aqui precisa já começar a estudar, né? Bom, basicamente isso. A idade, que é um pouco limitada, né, de 17 a 21 anos. Bom, agora, língua e cultura japonesa. Tem alguém de letra japonês aqui? Ah, sim. Tá ótimo. O pessoal que está fazendo letra japonês tem essa oportunidade de conhecer o Japão, conhecer a cultura, estudar mais a língua durante 1 ano, enquanto vocês estiverem fazendo o curso de letras. Tá? Ano que vem, em janeiro, já vamos ter a inscrição, então vocês podem participar. O importante aqui é ter, pelo menos, aquele teste de proficiência japonesa, Noryokushiken, o N3. Tá? Pelo menos esse aí. Tá? Aí vocês podem participar. Treinamento de professores, eu vou deixar aqui, né, para divulgação. Quem tiver conhecidos, professores, educadores da rede pública ou privada, do ensino fundamental e médio, é uma ótima oportunidade para, durante 1 ano e meio, conhecer o Japão, realizar pesquisas
relacionadas à área de educação. Tá? Também precisa de elaborar um projeto, né, e passar por uma prova de inglês. Tá? Bom, benefício da Bolsa, que é mais importante, né? A Bolsa do governo japonês ela é integral, então vocês vão estar isentos de pagar qualquer taxa acadêmica, matrícula, mensalidade, né? Não precisa pagar nada. A passagem, ela oferece a passagem de ida e volta para o Brasil, tá? E, o mais importante, a ajuda mensal, que custeia a moradia, alimentação, despesas pessoais, despesas de transporte, etc. Conforme a categoria, eu coloquei ali, né, os valores. Tá? Ele é suficiente para cobrir todas as despesas. Tá? E, bom, é basicamente isso, né? Os benefícios da Bolsa, além de outros benefícios que vocês vão conhecer, né? A Doralina pode explicar melhor. Tá? Então, as inscrições, nós estamos com as inscrições abertas para a Bolsa de Pós-Graduação até o dia 31 desse mês. Quem tiver interesse, nós recomendamos agendar uma orientação de bolsa. Inclusive, a nossa orientadora ela está presente aqui. Ela agendando um horário, ela vai explicar melhor como funciona, pode tirar suas dúvidas. Vocês podem levar todos os documentos que ela vai conferir. Bom, as outras bolsas, nós vamos de 1 a 30 de junho, da graduação, escola técnica e curso profissionalizante. E, como eu falei, a língua e cultura, né, e treinamento de professores, de janeiro a março é a seleção. Tá? Então, a orientação é só ligar para a embaixada pelo telefone, tá? E aí nós esperamos por todos vocês. Tá? Quem tiver interesse, então, nos procurem na embaixada. Todos os regulamentos estão no site da embaixada, formulários, documentos. Tá? Das categorias de ensino médio, nós vamos atualizar assim que possível. Tá? Muito obrigada, então. Bom dia. Eu estou muito feliz de ver o auditório cheio e agradeço imensamente à embaixada pelo convite e agradeço à embaixada e o governo do Japão pela chance que eu tive, né, uma oportunidade maravilhosa de ser bolsista do governo japonês. E eu vou falar brevemente das minhas experiências, o dia a dia, a rotina, os procedimentos todos pelos quais quem for aprovado vai passar com pequenas diferenças, tá, nessa jornada de vocês. Bom, eu me formei em odontologia e passei por toda aquela seleção pelo Consulado do Rio de Janeiro, que eu sou do Rio, fui aprovada e fui fazer o meu doutorado em patologia molecular na Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio. E, chegando lá, então, no meu primeiro ano, eu e vários estudantes dessa mesma leva, né, desse mesmo período, fomos todos para um curso intensivo do idioma japonês por 6 meses. E, como a Marta falou, é muito importante já ter uma noção básica do idioma. Eu comecei a estudar aqui, eu comecei a fazer um curso de idiomas, sabia bem pouco, né, realmente meu conhecimento era bem básico da língua japonesa, mas já me ajudou. E lá, então, eu tive a oportunidade de fazer esse curso intensivo de 6 meses. E, nesse curso, os próprios professores ajudavam a gente na integração, nesse período de adaptação, né, porque a gente vai para um lugar totalmente diferente, uma cultura muito diferente, estamos longe das nossas famílias. E é um período muito importante mesmo para que a gente consiga se adaptar à nova vida. E aqui, então, eu não sei se vocês estão vendo bem, é toda a turminha que chegou junto na minha universidade, né? Cada universidade vai ter a sua turma e o seu curso de línguas, e aqui a gente já começa a ter ideia de quão rica é essa experiência. Então, eu tinha amigos da Lituânia, Jordânia,
Tailândia, Filipinas, do Bahrein. Então, é uma diversidade cultural maravilhosa e são laços que vão se fortalecendo conforme a gente vai passando por essa experiência juntos. Então, isso foi na nossa graduação do curso de idiomas, né, ao final de 6 meses. E aí eu comecei o meu período de pesquisa, né, eu fui com a bolsa de pós-graduação na Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio. Então, é uma universidade antiga e localizada no centro de Tóquio, numa localidade muito bonita. Esse era o professor Minoru Takagi, que foi o meu orientador. Então, o projeto de pesquisa que ele acatou, né, o meu projeto de pesquisa era sobre história natural da infecção por HPV, né, eu sou da área de saúde, e então ele me recebeu muito bem no departamento, eu tive grande apoio, né, dele e de todos os membros do departamento. Tem alguém aqui da área de saúde? Legal. Além da parte de pesquisa científica em si, o meu departamento era de patologia oral e eu tive a chance de fazer um treinamento, um estágio em patologia oral. Então, nós tínhamos plantões semanais, onde recebíamos peças cirúrgicas do hospital universitário para fazer análise e preparação de laudo diagnóstico. Então, foi uma experiência muito rica, muito difícil, assim, foi um grande desafio, porque eram muitas coisas para se aprender tecnicamente e, além de tudo, com a língua japonesa, né, sendo uma coisa ainda muito nova na minha vida, mas foi uma experiência maravilhosa e que realmente mudou o meu perfil profissional. Então, chegando no meu departamento, eu recebi uma mesa, né, na sala dos doutorandos. Então, eu tinha o meu computador, o meu microscópio para fazer os laudos e as análises, e era onde eu passava boa parte do meu tempo, se não aqui nas bancadas fazendo experimento. E uma coisa que é muito marcante no Japão, eu acho que todos que forem vão sentir isso, é que no trabalho tem um aspecto social muito importante, de convivência, de confraternização. E então, a gente passava muito tempo, né, se dedicando à pesquisa e aos estudos, mas o grupo era muito unido. Então, nós tínhamos toda semana estudos, né, grupos de estudos científicos, mas também a gente preparava lanches e festinhas, cada um preparava comidas típicas do seu país, para que todos pudessem experimentar. E fazíamos viagens também, né, pequenos passeios turísticos para resorts ou balneários, e isso acabava estreitando os laços, né? Isso é essencial para a gente que está numa cultura diferente, num país tão distante, e isso faz com que a nossa experiência realmente se aprofunde, seja muito mais rica. Daí a importância de vocês também estarem dispostos a estudar o japonês, porque quanto mais a gente domina do idioma japonês, mais intensa é a nossa experiência, mais fácil é a nossa integração na sociedade japonesa, a gente entende tudo melhor, muda realmente a experiência que a gente pode ter. E aí, durante esse período, eu tive a possibilidade de participar de vários congressos internacionais, de congressos nacionais, né, locais e nacionais, onde a gente apresentava os nossos trabalhos. Ajudei em muitas organizações de congressos que a minha faculdade, né, minha universidade participava e organizava. Então, também foi uma experiência muito enriquecedora. E eu tive a chance de fazer parte
da minha pesquisa no RIKEN. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. É um instituto de pesquisa muito forte do governo japonês e abarca 3 grandes áreas, química, biologia e física, principalmente. Então, esse instituto tem uma infraestrutura maravilhosa e eu tive a chance de fazer parte da minha pesquisa nesse instituto. Aqui eu botei, agora deve estar mais moderno, mas na minha época, na sala de cada grupo de pesquisador, tinha esse quadrinho com o nome de cada um de nós e a gente tinha que marcar se ainda estava lá, aqui no verdinho, ou se já tinha ido embora, para que o chefe do departamento pudesse saber quem estava se dedicando ali à pesquisa ou quem já tinha ido embora. Eu estou aqui, ó, Dora. Então, nesse outro instituto, eu expandi os meus contatos científicos, fiz mais amizades com pesquisadores maravilhosos, que eu tenho contato até hoje. A gente faz, né, um intercâmbio científico, fora a amizade mesmo que ficou, né, eles vêm visitar o Brasil e vice-versa. E nesse instituto realmente foi algo bem impactante para mim, porque é um instituto de ponta, né, tecnologia de ponta. Naquela época, 2003, foi a época que 2002, 2003, que o sequenciamento humano, o sequenciamento do genoma humano tinha sido feito, né, completado, e parte foi feita nesse instituto. Então, eu peguei bem aquela efervescência, né, das promessas que o sequenciamento do genoma humano trazia, né, para a gente. Então, aqui vocês podem ver, só no meu departamento, a gente tinha esse equipamento aqui, que é uma máquina de PCR, um termociclador, para fazer amplificação de material genético. Só no meu departamento a gente tinha umas 50 dessa máquina. Então, realmente, era uma infraestrutura maravilhosa. Aqui nós tínhamos a sala dos sequenciadores, mais de 20 sequenciadores, e foi uma experiência maravilhosa poder fazer pesquisa científica no instituto de ponta. E, claro, que tinham sempre as festas, as confraternizações, as reuniões, que também levou a grandes amizades e contatos profissionais importantes. Então, eu trabalhei em 2 grandes linhas, de HPV e de polimorfismos genéticos, em periodontite, que geraram algumas publicações. E, fora isso, fora a parte acadêmica de pesquisa científica, a vida no Japão é muito rica. E vocês vão ver como que há desdobramentos, quantas experiências que vocês podem vivenciar, e algumas delas eu vou botar aqui só como exemplo. Como eu era da área da saúde, eu fui convidada a participar de missões médicas, e muitas vezes a gente fazia palestras, trabalhava em educação em saúde, nos finais de semana, né? Sempre sem atrapalhar o doutorado, mas foi uma experiência muito rica. Eu conheci muitos profissionais japoneses da área de saúde sensacionais. E outras experiências, né? Eu escalei o Monte Fuji, foi uma das experiências maravilhosas. Fiz homestay no verão, nas férias. Eu fiquei em casas de famílias japonesas, o que também foi sensacional, você participar no dia a dia, assim, no cotidiano de uma família japonesa. Então, aqui, olha, esse era um senhor da família que eu fiquei, e foi maravilhosa a experiência. Participei de concursos de vestimenta de kimono, qual kimono que estava melhor vestido. E como foi falado e mostrado aqui nos vídeos, uma coisa muito importante no Japão, que talvez para a gente passe mais despercebido, né, porque a gente não tem as 4 estações tão bem definidas, mas é a questão das tradições sazonais. Como que cada estação do ano marca as atividades sociais,
as atividades culturais e como a gente passa a gostar disso, né? A realmente apreciar e a curtir cada vinda de cada estação. Então, as cerejeiras, né, que todos vão fazer o hanami, que é sentar embaixo das árvores para contemplar a beleza das cerejeiras, né, das sakurais. No verão, a queima de fogos, né, todos se vestem com os kimonos de verão e vão para as praias, para as beiras dos rios, para verem a queima de fogos. No outono, a gente tem o avermelhamento das árvores, então tem áreas de beleza natural, assim, exuberante realmente, onde a gente pode apreciar a chegada do outono. E no inverno, claro, a gente também fazia, inclusive com o pessoal do departamento, da faculdade, viagens para esquiar e curtir o inverno. E a vida, não só em Tóquio, mas em todo o Japão, é realmente muito exuberante, é uma experiência cultural e social maravilhosa. E vocês vão ver, quem for, como a gente tem acesso ao que há de mais moderno, tecnologia de ponta, e, ao mesmo tempo, a gente também tem o lado do Japão tradicional, de toda a cultura milenar, né, desse país. Então, realmente, é uma experiência que muda a vida de qualquer pessoa. Eu sou muito grata por ter recebido essa bolsa do governo japonês, e, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, mudou o rumo, né, da minha vida, assim, enriqueceu demais a minha experiência, minha perspectiva de vida. E, na volta, eu digo isso não só por mim, mas por vários amigos que eu tenho, ex-bolsistas, pelo Japão inteiro e pelo mundo inteiro. A gente, na grande maioria das vezes, se estabelece e consegue aplicar todo o conhecimento adquirido aqui no Brasil e mantendo sempre esse intercâmbio científico-tecnológico com a universidade, né, de onde a gente veio de lá. E em muitas áreas, principalmente das áreas tecnológicas, né, computação, muitos amigos ex-bolsistas começam a receber propostas ainda quando estão finalizando o curso, o mestrado e o doutorado. Então, realmente, vocês vão sair com alto nível educacional, muito bem preparados para as próximas etapas da vida de vocês. E é isso. Então, hoje eu sou professora da Faculdade de Medicina aqui da UNB e me coloco à disposição para quem quiser conversar mais e saber mais detalhes, tá bom? Muito grata. Bom, agora vamos abrir a parte aqui para as perguntas, né? Então, quem tiver dúvidas, eu vou pedir para levantar a mão, né? Deixa eu ver aqui. Só um instantinho, tá? Só um instantinho. Bom, quem já está fazendo mestrado, né, pode também participar dessa seleção, desde que preencha todos os requisitos, né? E só que nesse caso, assim, esses programas são programas completos de mestrado, doutorado, né? Não tem esse programa doutorado sanduíche, né, graduação sanduíche, não tem. Então tem que fazer todo o curso. Então, se você terminou o mestrado, a gente recomenda fazer o doutorado, né? Ou aqueles que queiram fazer um outro mestrado, também é possível. Tá? Bom, a pergunta dele é, né, se vai ter influência quem já é formado ou ainda está fazendo o curso. Não é isso? Bom, então, assim, não tem problema. Se você já é formado, ainda vai se formar, pode participar da seleção. Não há diferença, assim, durante a seleção, se um vai ter mais vantagem que o outro, né? Só o período para você embarcar no Japão talvez mude um pouco, que de abril vai para outubro, né? Talvez em outubro aí diminua um pouco o tempo de pesquisa, né? Mas assim, nada que prejudique, tá ok? Eu vou terminar ali aquela parte. Então, a moça ali, a sua dúvida é para graduação?
Para a bolsa de graduação, assim como a outra pergunta do colega, não é possível você fazer uma parte no Brasil e terminar outra parte no Japão, né? Então, tem que começar uma nova graduação lá no Japão. Tá ok? Bom, agora aqui na parte do meio, aquele rapaz, por favor. Por enquanto, você pode, se você quiser, ir pesquisando as universidades japonesas que têm a área que você quer fazer o mestrado, né? Pode ir estudando a língua japonesa, né? E quando chegar no último ano, porque a seleção, como eu expliquei, começa um ano antes. Então, no penúltimo ou último ano, você já pode se candidatar. Aqui na frente, a gente considera a idade até abril do ano da partida. Então, ou seja, essa seleção vai ser a partida em abril de 2018, então a idade vai até aquele momento. Tá? A moça do lado. Bom, a seleção da bolsa é feita todo ano na mesma época, né? Então, se você vai se formar em janeiro de 2019, o ideal é participar da seleção em 2018. Tá? Pós-graduação é maio e as demais é em junho. A dúvida dela é em relação à bolsa de treinamento de professores, né? Sobre os 5 anos de experiência que são exigidos, né? Você precisa ter pelo menos 5 anos de experiência trabalhando como professora do ensino fundamental ou médio, ensino regular. Então, infelizmente, não é possível experiências dando aula em cursos de línguas, por exemplo, né? Seria só nesse esquema. Okay? Por favor. É melhor ele fazer quando estiver no 3º ano, né? Porque a seleção começa um ano antes. Então, quando o candidato estiver no 3º ano do ensino médio, aí já participa da seleção e aí consegue, se der tudo certo, já no ano seguinte ir para o Japão para fazer a graduação. Mais alguém aqui dessa parte? Esses regulamentos, eles vêm do Japão, do Ministério, né? E a gente já, inclusive, já até pediu, né? Porque no Brasil tem muita gente que trabalha, estuda, né? Então, para aumentar a idade limite, né? Mas, infelizmente, é uma norma geral para o mundo todo, né? Então, é do jeito que está lá mesmo, tá? Ok? Lá em cima, ali, sim, ação, né? Depois que passar na entrevista, a carta de aceitação, assim, quando o candidato é aprovado na entrevista, nós emitimos uma declaração de aprovação, que o candidato foi aprovado nessa etapa, né? E aí você vai enviar essa carta para as universidades. A dúvida dela é em relação a se tem uma lista de universidades que pode ser enviada essa carta. Assim, no geral, todas as universidades, né, que recebem a bolsa, vocês podem entrar em contato. Mas, assim, depois nós temos uma lista das universidades e os contatos dessas universidades para vocês entrarem em contato, para facilitar essa comunicação. Tá? Mas a escolha da universidade é livre, você pode escolher dentro da sua área, né, a universidade que ficar melhor para você. Para a bolsa de graduação, muita gente pergunta sobre o conteúdo programático dessas provas, né? Infelizmente, eles não divulgam esse conteúdo. Então, o que eles têm feito é deixar disponível, ter um site que vocês podem consultar as provas passadas, né? Para matemática, a gente conseguiu listar o conteúdo, né, programático, que tem mais caído nos últimos anos. Isso é só para matemática da graduação, né? O restante, infelizmente, tem que consultar as provas passadas e tentar
ver qual é, né, o conteúdo através desses modelos. Do projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa, a avaliação do projeto de pesquisa é muito importante, tanto aqui na fase da avaliação aqui na Embaixada, como a avaliação lá no Japão. É o mais importante, talvez seja o documento mais importante de todos, porque o seu professor, que pode ser orientador, também vai avaliar esse projeto. Tá? Então, tem que ser bem escrito, tanto aqui, porque é o mesmo projeto. O que você escrever e entregar na Embaixada vai ser enviado para o professor da universidade, que vai avaliar também. Tá ok? Tudo bem? Bom, aquele rapaz lá em cima, por favor. Pós-graduação, também nós temos 6 meses de curso intensivo da língua japonesa. A dúvida dele é se quem já sabe japonês, né, se precisa passar por esse curso. Então, assim, quem já tem um bom domínio, fluência, né, quem puder comprovar através das provas, pode não fazer esse curso e entrar diretamente na pesquisa. Tá? Isso por causa da pós-graduação. Tá? O caso da graduação, mesmo sabendo japonês, tem que passar pelo curso. É um curso preparatório, que engloba língua japonesa e outras disciplinas, como eu havia explicado. Tudo bem? Sim. Bom, quem tem dupla nacionalidade, a japonesa e brasileira, infelizmente não pode participar. Mas, se você quiser recusar, abdicar da nacionalidade japonesa e ficar só com a brasileira, aí sim você pode participar. Você pode participar da seleção e, se der tudo certo e você passar, aí tem que fazer o procedimento para cancelar a nacionalidade japonesa. Tá bom? Mais alguém? Lá atrás, por favor. Bom, a dúvida dela é em relação a cursos tecnológicos, não é isso? É porque, assim, para fazer o mestrado no Japão, tem um mínimo de anos de escolaridade que eles exigem. Né? Qual seria a sua área? Ah, tá, TI. Né? Então, assim, principalmente nessas áreas, você tem que ter pelo menos 16 anos de escolaridade, desde a primeira série do ensino fundamental até terminar a faculdade. Né? Caso não tenha esses 16 anos, você tem que fazer algum curso de especialização para complementar esses 16 anos. Então, acredito que curso tecnológico não alcance esses 16 anos. Né? Então, é isso. Aí, no Brasil ou em outro lugar, você tem que fazer algum curso para complementar esses anos de escolaridade. Tá? Isso é só um detalhe. Aí, prova de admissão para o mestrado ou doutorado é feito no Japão. Tá? Aqui você vai participar da seleção para concorrer à bolsa. Né? E aí, por isso, o seu status, né, você vai como pesquisador, ainda não é estudante do mestrado ou doutorado. Tá? Então, você vai como status de pesquisador, por isso que se chama de research student. Né? E aí, durante o primeiro ano, normalmente é o primeiro ano, que você estuda o japonês, né? Ou está lá fazendo sua pesquisa no laboratório, qualquer coisa assim. Aí durante esse primeiro ano, você tem o período para fazer a prova de admissão para o mestrado. Né? Ela quer saber o número de vagas. Não há número de vagas. Tá? Porque, assim, o ano passado, para vocês terem ideia, não foi ninguém de curso profissionalizante. Por quê? Porque ninguém passou na prova, né? Não conseguiu pontuação suficiente, porque precisa ter pelo menos 50% da prova. Né? Senão, também fica difícil. Né? Então, infelizmente, ninguém conseguiu. Era só prova de matemática e inglês. Mas, mesmo assim, ninguém passou. Então, a oportunidade está aí. Né?
O negócio é só estudar mesmo. Tá? Dependendo do procedimento, você pode ter que pagar uma pequena porcentagem. Mas, dependendo da universidade, você também pode ter ajuda de custo, né, para isso. Mas, né, eu nunca vi ninguém passar problemas por conta disso. Você tem todo o apoio em termos de moradia, você tem orientação, consultoria, em termos de saúde também, problemas de saúde. Algumas amigas minhas, inclusive, casaram lá e ficaram grávidas e tiveram o filho lá. Então, esse suporte é dado. Tá? É o seguinte, essa condição de saúde, a gente pede um exame médico antes de você embarcar para o Japão. Né? Claro que gravidez é uma coisa que vai interferir, porque, né, como é que você vai estudar, né, tendo que sustentar a criança, essas coisas. Mas, assim, tudo depois é conversável. Né? Então, a primeira etapa é você participar da seleção, né, passar nas provas. Tá, ok? Aqui, por favor. Bom, a pergunta dela é se já tiver filhos, se tem alguma restrição, se é casado, enfim. Já tivemos uma bolsista que já tinha vários filhos, né? Não levou os filhos para o Japão, né? Porque era só um ano, era 1 ano e meio, era do programa de professores. Né? Mas, assim, nada impede. Você está casado, está com filhos. Né? A gente só não recomenda muito assim, levar filhos pequenos para o Japão no começo da bolsa, porque tem todo um processo de adaptação. Né? Então, a bolsa deve ser concentrada para estudo. Né? É claro que, se você tiver condições de levar a família, né, você pode levar. Né? Inclusive, tem muitos bolsistas que se conheceram lá, se casaram lá, tiveram filhos lá. Então, não há problema. Né? É só ter essas condições. Tá? Não é questão de qual que é melhor. Né? É o qual que você sabe mais, se é o japonês, a prova de japonês, ou a prova de inglês. Né? Se você tem um inglês avançado, a gente recomenda fazer o inglês. A prova de japonês, na verdade, é obrigatória para todos. Então, todos, mesmo que não saibam o japonês, têm que preencher e entregar a prova em branco. Né? Mas, assim, a vantagem de saber o japonês é você sair um pouquinho mais na frente do que os colegas. Né? Então, quanto mais... Por isso que a gente recomenda, né? Como a Dora falou, né? Quanto mais puder estudar o japonês, né, seria melhor, antes de embarcar para o Japão. Para a Bolsa de Letras japonês, né, você não pode estar no último ano. Tá? Então, nos 2 últimos semestres, você já não pode mais participar, porque a condição dessa bolsa é você ir para o Japão, ficar esse 1 ano, que é tipo um intercâmbio. Né? Aí volta para... terminar seus estudos. Então, o último ano, né, os 2 últimos anos, aí já não é possível. Tá? E nem no primeiro ano também não. Tá? Quantas vagas tem para pós-graduação? Né? Pós-graduação é a única categoria que já tem um número limitado de vagas. No caso, para essa região, Distrito Federal, Goiás e Tocantins, são 4 vagas. Ano passado, nós tivemos 4 bolsistas aprovados. Tá? No Brasil todo, são 33 bolsistas brasileiros. Então, é muita gente indo a cada ano. A segunda resposta eu vou deixar aqui com a Dora. Isso vai depender muito da área de estudo e da universidade. No meu caso... na minha Universidade de Medicina e Odontologia de Tóquio, eles não têm mestrado, porque eles focam mesmo em pesquisa pioneira e de ponta. Então, não tem mestrado, que seria aquele caminho acadêmico onde você ainda não faz uma coisa totalmente inédita. Claro que tem mestrado que faz coisa inédita, mas lá eles pulam essa etapa.
Então, você vai direto para o doutorado pleno, que é dedicação exclusiva, 5 anos completos, e faz a prova, né, de admissão. Outras universidades e outras áreas de estudo, você já tem o mestrado, tem gente que faz só o mestrado, a prova de admissão para o mestrado, termina o curso e volta. E tem gente que decide continuar, faz outra prova de admissão para o curso de doutorado, termina o doutorado. E também tem oportunidades, aí já não mais com bolsas do MEXT, de continuar fazendo pesquisa como pós-doutor. Né? São várias oportunidades do governo japonês diferentes para pós-doutorado também. Mas são todos processos distintos, separados. Boa pergunta. Eu não sei se, por exemplo, na área de tecnologia, a maioria das universidades que eu tive contato tinha opção de mestrado e doutorado. Eu não sei se a pessoa poderia ir direto para o mestrado, eu acho que não. Ele é da engenharia ambiental, também foi bolsista do MEXT, Francisco, e ele é do Chile. Pode? Não, né? Você tem que... A pergunta dele é, de novo, a questão da idade. Né? A idade, infelizmente, é só até 21 anos. 21, né? Na modalidade de escola técnica, curso profissionalizante, graduação. Né? Aí, nesse caso, se já passou da idade, aí teria que terminar a faculdade e tentar pós-graduação. Tá? Ele perguntou. Já passou da idade, né? Só falando para todo mundo a dúvida dele, que ele gostaria de fazer um curso profissionalizante ou técnico, que ele está terminando agora a graduação, mas ele já passou da idade. Então, realmente... Ah, tá. Eu achei que era para repetir, essa para explicar. Sobre moradia, que ele perguntou, vai depender de cada universidade, mas, geralmente, cada universidade tem um dormitório onde o estudante bolsista tem direito a passar de 1 ano a 2 naquele dormitório, sem custo nenhum ou com custo irrisório, assim, bem simbólico. Depois disso, há vários dormitórios na cidade, Tóquio, por exemplo, Osaka, para estudantes estrangeiros. Então, cada estudante pode aplicar, né, pode fazer um pedido para conseguir alugar um quarto nesses dormitórios ou pequenos apartamentos, também por um preço bem reduzido. E, fora isso, eu mesma tive essa experiência. Eu passei 1 ano no dormitório da minha faculdade, depois 1 ano num outro dormitório que não era da faculdade, era geral, para todos os estudantes bolsistas estrangeiros, em geral. E, depois disso, eu fui alugar apartamento normal, né, por conta própria. E é tranquilo, o processo é tranquilo, eu recebi orientação em todas as etapas, e a bolsa é suficiente para fazer claro que não vai ser um super apartamento, até porque lá o espaço é uma questão importante, né, uma questão importante, mas é totalmente factível, com a bolsa que a gente recebe, alugar um apartamento por conta própria. Essa lista das universidades é só assim, não é dividida por área, tá? Então, é uma lista que nós temos para quem já passar na entrevista. Né? Não é assim, uma lista pública que a gente deixa disponibilizada, né, para vocês entrarem em contato, procurar professor, não é isso. Né? Então, é só depois de passar na entrevista. Sobre cursos que são oferecidos em inglês, né, em diversas áreas, seria melhor você entrar em contato conosco por e-mail. Nós podemos enviar. Tá? Não está no nosso site, mas é porque não são muitas, né? Mas nós podemos enviar para o seu e-mail. Você tem um e-mail nos panfletos, você pode entrar em contato. Tá? Da graduação, conforme o curso. Né? Então, é diferente. Assim, se for da área de exatas, né,
Tem 2 tipos de provas, mas basicamente assim, matemática, física, química são as provas básicas. Mas aí química, por exemplo, biologia, aí já vai para quem é dessas áreas biológicas. Quem é de engenharia, matemática, física e química, se eu não me engano. Tá? Você pode olhar isso no regulamento. O regulamento está bem claro isso aí. Tá? Quem tiver testes de proficiência de línguas, tanto inglês como japonês, obviamente ajuda, né? Ajuda na seleção. Mas não que tenha que ter essas provas, não é exigência, né? É uma referência para a gente, né? Se você tiver determinado nível, então vocês podem apresentar durante a inscrição. Como a Marta falou, tem departamentos, laboratórios, né, que vocês vão falar predominantemente inglês. No meu era bem misturado. Eu podia fazer minhas apresentações em inglês, principalmente nos primeiros anos, mas no dia a dia, discussão de experimento e tudo, bastante japonês. E depois desses 6 meses, a universidade, geralmente, na maioria dos casos, continua a ofertar para quem tem interesse o curso de idiomas. Então, não de forma intensiva, mas eu continuei estudando 1 ou 2 vezes por semana o idioma. Eu vou pedir para o professor Rodrigo complementar essa dúvida dela em relação a conhecimento de língua japonesa, né? No caso dele, né, ele de repente pode falar um pouquinho. Já falou, as experiências variam muito nessa questão, conforme a universidade, o departamento, a área do conhecimento. No meu caso, eu estudei numa escola de desenvolvimento internacional, estudei a cooperação internacional. Não só a gente podia fazer as apresentações em inglês, como também vários professores vinham de experiências internacionais em instituições e organizações internacionais. Eles mesmos falavam diretamente em inglês conosco, escreviam em inglês, e era muito aberto. Dentro do meu departamento ainda havia aqueles professores que exigiam mais do japonês, dos seus orientandos. Eu tive uma amiga do México, por exemplo, que estudava na escola ao lado da minha, na faculdade de Direito, e lá dentro, absolutamente, os professores exigiam o japonês. Leitura, escrita, fala, e ela teve que se dedicar bastante a esse estudo depois de chegar no Japão. E no dia a dia, claro, o japonês é uma forma de integração muito grande para a gente aprender mais os costumes, se comunicar. Eu mesmo acabei tendo um filho no Japão, e então eu tive que acessar essa língua de uma maneira mais intensa para percorrer toda a trajetória da experiência da paternidade naquele país. Bom, a gente vai ficar só mais uns 10 minutos para perguntas, tá? Ali no meio, de verde. Assim, a pergunta dele é se no curso da língua japonesa ensina esses termos técnicos, né, da sua área. O curso básico de 6 meses para graduação ou 6 meses para pós-graduação, ou também da graduação, seria para qual bolsa? Deixa eu só... qualquer uma delas. É que, assim, basicamente, o curso é somente de língua japonesa, né? Ainda mais curso básico, vai começando o curso básico da língua, gramática, etc., né? Então, não tem essa parte técnica. Eu sei que, dependendo dos casos, né, acho que a Dora pode falar um pouquinho da experiência dela, né?
Realmente é muito variável, de acordo com a universidade. No meu caso, como era uma universidade de medicina e odontologia, todos os alunos que cursavam o curso de idiomas intensivo iam ficar ali, e eram da área de saúde. Então, eles já encaminhavam muitos dos temas para a área de saúde, já introduzindo alguns termos técnicos. E depois, como eu falei para ela, depois desse período de curso intensivo, que eles ainda ofertavam o curso regular para quem tivesse interesse, aí sim a gente tinha aulas e cursos bem voltados para a área técnica. Já no meu caso, na Universidade de Nagoya, o curso era básico, como falou a Marta, para o cotidiano, né, do Japão, da vida no Japão. Porém, os professores são muito atenciosos, estão muito disponíveis, e eu me lembro de alguns colegas que procuravam os professores para pedirem um apoio complementar nas suas respectivas áreas de conhecimento, e eles forneciam listas de vocabulários, falavam das pronúncias, indicavam leituras, de forma que o curso é um pouco do que a gente faz dele, do que a gente busca dentro dele, né? Bom, aqui, por favor. Eles, no meu caso, eles fizeram uma seleção prévia dos estudantes que lá estudariam, lá fariam o curso de japonês, e havia pessoas com diferentes experiências de língua japonesa, aqueles que nunca tinham tido contato com a língua absolutamente, até aqueles que já dominavam o japonês fluentemente. E havia espaço para todos serem distribuídos em diferentes salas, com diferentes níveis, dentro de um método de japonês que prevê, né, toda essa diversidade, do básico ao mais avançado. Não se exigia, no caso da Universidade de Nagoya, um nível, por isso até, né, um nível final para todos. Mas eu me lembro de haver, no meu caso, uma exigência que, ao final do curso, todos os estudantes fizessem uma apresentação oral sobre os seus respectivos temas de pesquisa, independente do nível por onde começaram. Bom, pessoal, só mais as duas perguntas e a gente vai encerrar, ok? Por favor, o rapaz. A Assessoria Internacional da Universidade de Brasília possui essas informações a respeito das instituições estrangeiras com as quais nós temos acordos de cooperação internacional, científica, tecnológica, educacional. Dentro deles, as oportunidades de cotutela. Seria o caso de levantar essa informação junto à Assessoria Internacional. Eu sei de acordos que a UNB tem com a Universidade de Nagoya, por exemplo. Não sei se com a Universidade de Tóquio nós temos, acredito que sim. Sofia, temos. A professora Dora pode dar mais informações. Além disso, o Japão criou recentemente um outro programa do qual nós tivemos conhecimento recentemente numa visita de uma missão da Universidade de Nagoya, que é a UNB. Eu peço desculpas, eu me esqueci o nome do programa, que possibilita a estudantes brasileiros dentro de instituições que têm acordos de cooperação com o Japão, que eles façam ao longo de sua pós-graduação, por exemplo, no mestrado, ao longo de 2 anos, cada ano, com esse programa, o estudante brasileiro teria a oportunidade de ir até o Japão, uma instituição pré-definida, fazer a apresentação da sua pesquisa em andamento e, ao final, a pesquisa concluída, custeado, com todos os custos dessa viagem pagos por esse programa, ao final do qual o estudante teria a titulação dupla. Eu
eu posso lhe enviar o nome desse programa posteriormente, ficou anotado no meu caderno de reuniões, lá desse contato com a assessoria internacional. Talvez a professora Dora tenha um complemento. É só a dúvida dele em relação à Bolsa Next, se permite esse tipo, né, de, como fala que você tem um acordo lá no Japão e aqui no Brasil. A Bolsa Next é a Bolsa Next, para você ir lá estudar, né? Não é assim, não é nenhum acordo que é possível entre as universidades. Aí, nesse caso, é como o professor Rodrigo falou, você tem que verificar os acordos que tem entre as universidades e aí você verifica quais são as possibilidades. Durante a Bolsa Next, não é possível esse tipo de coisa. Assim, você pode, claro, tentar fazer alguma pesquisa conjunta, em paralelo, algo assim, isso é possível. Mas, assim, não é uma coisa específica da Bolsa. Tá, ok? Assim, só a moça lá e a gente vai encerrar essa sessão de perguntas. Falando em que idioma é a entrevista da Bolsa de Pós-Graduação? Essa entrevista, a gente compõe uma banca, né, de professores, os próprios secretários. Então, assim, é basicamente em português e inglês. Quem souber japonês, a gente pede para falar em japonês também. Bom, pessoal, eu sei que tem muitas perguntas, mas nós gostaríamos de encerrar, então, esse evento. Eu agradeço muito a participação de todos até o final aqui. Quem tiver mais dúvidas, a gente pede para marcar a orientação de bolsa. Tá? É só telefonar e agendar lá na embaixada. Nós estamos com essa orientação aberta agora para tirar dúvidas da bolsa de pós-graduação, né? E durante o mês de junho para as demais bolsas, graduação, escola técnica e curso profissionalizante. Então, aí vocês podem estar agendando, que fica melhor. Vocês podem conversar diretamente, a orientadora, inclusive, está ali, a Naomi, né? Então, vocês vão poder conversar melhor. Tá? Então, tá, gente. Então, eu agradeço, né, aos professores, professor Rodrigo, professora Dora, professor Renato, a toda a participação, todo o apoio aqui com a embaixada, e espero, né, que vocês possam ter criado o interesse em estudar no Japão, e aqueles que realmente quiserem, não deixem passar a oportunidade, porque, como os colegas mostraram, é uma excelente oportunidade. Tá? Então, muito obrigada.